Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas ainda acreditam que a parte onde Jesus pergunta por que me desamparaste significa que ele se sentiu sozinho, que foi um sentimento de alguém que, apesar de haver pessoas presentes, todavia ele se sente desamparado, ele se sente sozinho, mas que na verdade ele não foi abandonado, ele não foi desamparado pelo Pai. Muitos seguem por essa linha fazendo essas afirmações. Porém, será que esse texto ele nos dá base para essa tal afirmação? Eu afirmo que não. E uma das provas que eu quero trazer, na verdade, a primeira prova que eu quero trazer para desfazer essa afirmação de que Jesus se sentiu sozinho, apesar, dizem eles, do Pai não ter de fato desamparado ao Senhor Jesus Cristo, é que a palavra grega que aparece para o verbo desamparar, aonde está escrito desamparaste, em nenhum contexto bíblico onde ela aparece no sentido de se sentir-se sozinho, ou traz a ideia de alguém que, apesar de estar com pessoas ao seu redor, esta se sente sozinha. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 27. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Semelhante também em Romanos capítulo 9, versículo 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. E como um último texto, não no sentido de ter finalizado, há outras passagens mais, porém somente por agora, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9, em que diz: perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Perceba, em nenhum desses textos, em nenhum dos contextos dos textos, aparecerá a palavra desamparado nesse sentido de sentir-se sozinho. Não haverá em nenhum dos contextos. Então, essa é a primeira prova que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ao declarar Deus meu, por que me desamparaste? Em nada estava dizendo, estou me sentindo só. Olha, estou sozinho aqui, ainda que pessoas estejam próximas a mim, ainda que o Pai esteja me assistindo o tempo inteiro. Mas vamos entender então por que eu posso afirmar que Jesus de fato estava ali desamparado, sofrendo a dor do abandono. Em Levítico 16, vai falar sobre o dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote Arão, ele deveria separar 2 bodes, como está escrito a partir do versículo 5 do capítulo 16 de Levítico. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para holocausto. Verso 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, diz o verso 8, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. A partir daqui, para não ler texto por texto, não que isso seja ruim, mas sim para encurtar o assunto, nós necessitamos entender que aqui os 2 bodes, ao contrário do que alguns outros vão querer argumentar também, eles representam a Cristo. Ambos os bodes representam a Cristo. Ah, mas são 2 tipos de sacrifícios? Óbvio que não. São 2 tipos de aspectos de um mesmo sacrifício que representa a pessoa de Cristo. Por isso nós necessitamos entender que Arão, ele lançava sortes, era ordenado por Deus a lançar sortes sobre esses 2 bodes. A um para o Senhor, para que fosse feito ali o holocausto, e o outro deveria Arão tomar vivo
e, sobre a cabeça desse bode, confessar todos os pecados do povo, sobre a cabeça daquele bode, como se Arão, o sumo sacerdote, simbolicamente estivesse imputando os pecados de todo o povo no bode emissário. E o que era feito com esse bode emissário? Ele era levado para fora do arraial israelita, levado para o deserto e ser deixado ali, desamparado, abandonado literalmente. Agora eu te pergunto, Jesus ele foi morto dentro de Jerusalém ou fora de Jerusalém? Ele foi dentro dos limites de Jerusalém, crucificado, ou fora? Percebe como se encaixa perfeitamente? É perfeito. O derramar do sangue do primeiro bode para o holocausto, o seu sangue era derramado sobre o propiciatório. E o que era o propiciatório? Nada mais era do que a tampa que fechava a Arca da Aliança, que por sua vez continha as 2 tábuas da aliança, os 10 mandamentos. E isso simbolizava a cobertura de todo o pecado que a lei aponta a cada pecado do ser humano. Veja, por exemplo, o que interessante é o que o próprio Paulo vai falar no capítulo 4 de Romanos, a partir do seu versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Como? Verso 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Percebe? São cobertos. De maneira em que Deus agora, ao olhar para aquele que é justificado, não vê a pessoa, mas vê o sangue de Cristo. Lembra lá no Egito, quando o anjo passou por cima das casas aonde havia os umbrais pintado com o sangue aspergido do sangue do cordeiro? Porque ele estava olhando para as pessoas? De modo nenhum, mas sim para o sangue. O sangue que nos cobre é que faz que nós estejamos diante do Pai sem condenação. Possamos assim ter um relacionamento direto com o Pai através de Cristo Jesus, sem que a sua ira se acenda a tal ponto de nos consumir. Entende como se encaixa? Então não tem condição de nós acharmos que de uma forma tão pequena, Cristo Jesus numa cruz, o grande rei, o grande profeta, o grande sacerdote se sentiu sozinho. Isso não é correto de se pensar. Além disso, o desamparo de Deus ao seu povo era prescrito na lei. Por isso, todas as vezes que o povo insistia em permanecer no pecado, o Senhor mandava eles para algum cativeiro, trazendo assim separação entre o povo e Deus. Deus ele não compactua com o pecado. E tendo em vista que Jesus estava na cruz com o nosso pecado, naturalmente houve essa separação. E quando eu digo separação, é no sentido de fato do abandono, o desamparo de Cristo. E o que se conclui, meus irmãos, é que sim, Jesus, ele não se sentiu sozinho, mas literalmente foi deixado pelo Pai.